Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amigo, amiga, louvemos ao bom Deus por nos ter dado Jesus, sua palavra viva. Terça-feira, dia 21 de outubro, 29ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura está em Romanos capítulo 5, versículo 12, 15b, 17 a 19, 20b e 21. O salmo responsorial é o Salmo 39. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 12, de 35 a 38. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A transgressão de um só homem levou a multidão humana à morte. Mas de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos nós. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que receberam o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará por uma situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu disse: eis que venho. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Mas se alegre e em vós rejubile todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre: é grande o Senhor, os que buscam em vós seu auxílio. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Vigiai e orai para ficardes de pé ante do Filho do Homem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-te, fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da manhã, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. A ordem de Jesus, estejam com os rins cingidos, deve ser entendida no contexto da concepção bíblica de ser humano. Na Bíblia, os rins são considerados como a sede da consciência. Por isso, o salmista agradece a Deus que o aconselha e, mesmo de noite, seus rins, sua consciência, o ademoesta. Jeremias censura o povo que tem Deus perto da boca, mas longe dos rins. Quer dizer, Deus não tinha nenhuma importância para esse povo na hora em que deveria tomar decisões importantes. Muitas vezes Deus é designado como aquele que examina os corações e os rins e questiona o ser humano no mais profundo de sua existência. Quando alguém fazia algo de errado, era nos rins que devia sentir-se compungido. Com o que o discípulo deve cingir os seus próprios rins? Com o projeto do reino proclamado por Jesus, suas decisões devem firmar-se na misericórdia para com o próximo, na abertura de coração para perdoar e viver reconciliado, na solidariedade e na partilha. Cingindo-se dessa maneira, o discípulo romperá o egoísmo e se voltará totalmente para Deus. É a forma mais conveniente de preparar-se para o encontro com o Senhor. Quem agir assim será considerado feliz como o servo que permanece acordado até o momento em que o seu Senhor retorna. O mesmo acontecerá com o discípulo cuja vida está centrada no amor. Será acolhido e honrado pelo Senhor que vem. Rezemos. Pai, somente em Ti quero centrar as minhas opções mais profundas, para não permitir que o egoísmo tome conta do meu coração e me afaste de Ti. Amém. Você ouviu o Evangelho Nosso de Cada Dia. Uma produção e apresentação de Cícero Roberto. Texto do Padre Jaldemir Vitório.